Hoje eu acordei com aquela sensação sufocante no peito. Um aperto que não tinha nome, mas que parecia me avisar. Alguma coisa estava errada. Respirei fundo, sacudi o pensamento e me obriguei a seguir com o plano do dia. Ir até o sítio e ajudar com os últimos detalhes da decoração do casamento. O lugar estava deslumbrante. O céu limpo deixava a vista das montanhas ainda mais impressionante. E tudo ao redor parecia saído de um sonho que eu mesma tinha moldado ao longo dos anos. As flores estavam chegando em caixas enormes. Os garçons testavam as bandejas. O pessoal da iluminação finalizava o posicionamento das luzes na área externa. Eu caminhei entre eles com uma prancheta na mão, conferindo tudo com cuidado. Não queria deixar passar nada. Foi então que a cerimonialista veio até mim com um sorriso atencioso. Ela segurava um tablet com a planilha final da distribuição das mesas. Trouxe a versão definitiva da lista de convidados, disse com naturalidade. Ainda temos um espacinho de manobra para alterar as etiquetas impressas das mesas, se for o caso. Melhor dar uma última conferida antes de mandar, para o fornecedor montar os porta-cartões. Peguei o tablet e comecei a rolar os nomes. Meus olhos deslizavam com familiaridade. Colegas da faculdade, amigos de infância, meus tios do interior, até os colegas do Rafael que eu já conhecia. Estava tudo normal, até que cheguei na letra M. E ali, no meio da lista, entre Marcelo Silva e Márcia Toledo. Meu mundo parou. Marcela Andrade, mesa 3, lugar 4. O nome parecia brilhar em vermelho. Meus dedos congelaram sobre a tela. Pisquei rápido, como se isso fosse mudar o que eu estava vendo. Mas não. O nome estava lá. Claro, nítido, preciso. A irmã do meu noivo. A mulher que quase destruiu minha vida. Senti meu estômago revirar. O ar pareceu sumir do ambiente. Meu corpo entrou em alerta, mas por fora eu tentei manter a compostura. Com a voz ainda firme, chamei a cerimonialista de volta. Tem um nome aqui que não deveria estar na lista, murmurei, tentando não parecer tão abalada quanto estava. Ela se aproximou, olhou a tela comigo e franziu a testa. Marcela Andrade? Perguntou. Ah, sim. Isso não é erro, não. O Rafael entrou em contato ontem no fim da tarde e pediu para adicionar. Disse que era importante para ele que a irmã estivesse presente. Confirmou a mesa e tudo. Fiquei em silêncio por um segundo. Era como se alguém tivesse puxado o tapete sob meus pés. A realidade à minha volta continuava girando. Flores sendo posicionadas, garçons testando bandejas, risos leves ao fundo. Mas dentro de mim, tudo parou. Aquela mulher. Aquela mulher foi a razão de eu perder meu emprego. Ela espalhou mentiras absurdas, me acusou de roubo, ligou pro RH dizendo que tinha provas que nunca existiram. Por causa dela, minha carreira desmoronou. Por causa dela, minha mãe virou as costas para mim por 6 meses, acreditando que eu era tudo aquilo que Marcela dizia. Drogada, promíscua, perdida. E por causa dela, eu quase larguei a faculdade, sufocada pela humilhação, pela vergonha, pela sensação de ser injustiçada sem ter como provar minha inocência. E Rafael sabia de tudo. Sabia de cada detalhe. Ele foi o primeiro a me abraçar quando tudo desabou. Ficou comigo nas noites em que eu chorava de soluçar, dizendo que era injusto, que o mundo era cruel, que ela nunca mais pisaria perto de nós. Ele jurou. Palavras dele. Ela não faz mais parte da minha vida. Você é minha prioridade agora. E agora? Agora, no nosso casamento, no dia mais importante da nossa história, ela estava ali, com lugar marcado, com convite, com o aval dele. Era isso. A traição não era só o nome na lista. Era a certeza de que ele tinha mentido. De novo, saí quase tropeçando pelas pedras do caminho, ignorando os olhares curiosos dos funcionários e o zunido na minha cabeça. O coração batia tão alto que abafava até os sons da música ambiente.
Encontrei Rafael no salão principal, de costas, apontando algo para o pessoal do buffet. Ele gesticulava com leveza, sorrindo. A cena seria comum, reconfortante até, se não fosse pelo terremoto que ele tinha causado. Quando me aproximei, ele virou e sorriu ao me ver. Amor, olha só, o pessoal tá vendo de colocar a mesa de doces aqui, na lateral, para não tampar a pista de dança. Mas o sorriso morreu antes que ele terminasse a frase. Bastou um olhar meu. O que foi? Perguntou vindo até mim, já preocupado. Minha voz saiu como um sussurro cortante. Por que o nome da Marcela está na lista de convidados? Ele parou, literalmente. O corpo inteiro ficou rígido. Por um segundo, o tempo pareceu parar ao nosso redor. A expressão dele mudou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras. Mas os olhos dele sabiam exatamente do que eu estava falando. Eu ia te contar. Ele começou sem firmeza. Quando, Rafael? Interrompi, a garganta apertada. Depois que ela já estivesse sentada na igreja, sorrindo como se nada tivesse acontecido? Ele abaixou o olhar e esfregou a nuca. Aquele gesto típico de quando sabia que tinha pisado feio. Eu conhecia aquele gesto. Significava, fiz merda e não sei como sair dela. Olha, eu sei que vocês tiveram conflitos, problemas. Problemas? Minha voz subiu. Senti todos ao redor nos observando, mas não me importei. Rafael, ela destruiu minha vida. Ele olhou em volta, nervoso com os olhares, e me puxou suavemente para um canto mais reservado, perto da parede lateral, onde estavam empilhadas algumas caixas de taças. O cheiro de flores frescas parecia ácido naquele momento. Calma, por favor, disse baixinho. Vamos conversar com calma. Ela é minha irmã. Minha família. Minha mãe insistiu muito. Disse que seria um escândalo se ela não aparecesse, que as pessoas iam comentar, que ia pegar mal. E você simplesmente concordou? Disparei. Sem me dizer nada? Sem me consultar? Você achou que eu ia aceitar isso como... O quê? Uma surpresa de mau gosto? Ele passou a mão pelo cabelo visivelmente frustrado. Eu só não queria te estressar com isso. Achei que, com tanta coisa acontecendo no dia, você nem fosse notar. Nem fosse notar? Repeti, sem acreditar no que estava ouvindo. Você realmente achou que eu não perceberia a presença da mulher que me fez perder o emprego? Que quase me fez largar a faculdade? Que mentiu para minha mãe, dizendo que eu estava me prostituindo para pagar as contas? Que me isolou de tudo e de todos? Você achou que ela ia passar despercebida no meio da festa? Ele ficou me olhando, sem saber o que responder. O silêncio dele doía mais do que qualquer palavra. E então ele disse: Já faz tempo, amor. Acho que... Tá na hora de você superar isso. É o nosso casamento. A gente não pode começar essa nova fase carregando rancor. Foram as palavras mais frias que ele poderia ter dito. Naquele instante, tudo mudou. Não era mais sobre a Marcela, era sobre ele. Eu olhava para ele como se fosse um estranho. Como se aquele rosto que tantas vezes foi meu porto seguro, agora fosse só um muro. Um rosto de alguém que não me conhecia. Ou pior, que me conhecia muito bem. Mas mesmo assim tinha escolhido me ferir. Superar? Repeti, tentando entender se eu realmente tinha ouvido aquilo. Você tá mesmo me dizendo para superar o que ela fez comigo? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Mas naquele momento pouco importava. Rafael, ela inventou que eu tinha roubado dinheiro da empresa. Fez um escândalo no meio do escritório. Gritou para todos ouvirem. Disse que me viu pegando dinheiro do caixa. Ninguém me deu chance de me explicar. Fui demitida na hora, sem uma única prova. Porque ela mentiu. Ele tentou me tocar como se um gesto fosse apagar tudo aquilo, mas eu dei um passo para trás. Não queria o toque dele. Não agora. E não foi só isso, continuei com a voz embargada.
Ela ligou para minha mãe, Rafael, e disse que eu estava usando drogas, que eu me prostituía para pagar a faculdade, que morava sozinha porque ninguém me aguentava. E a minha mãe acreditou. Ela acreditou. 6 meses de silêncio. 6 meses sem ouvir a voz dela. Tudo por causa da Marcela. As lágrimas começaram a escorrer sem pedir permissão. Eu as limpei com raiva. Eu te contei tudo isso, cada detalhe. Você estava lá quando eu desmoronei. Você segurou minha mão, chorou comigo, disse que ela nunca mais ia fazer parte da nossa vida. Você prometeu, Rafael. Você prometeu. Ele ficou vermelho, os ombros tensos, o maxilar travado. Mas ela é minha irmã, explodiu. O que você quer que eu faça? Que eu corte relações com toda a minha família por sua causa? Foi como levar um tapa seco, um golpe sem mão, só com palavras. Por minha causa? Repeti engasgada. Eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi para você cortar ninguém da sua vida. Só pedi para ela ficar longe da minha. E você prometeu isso. Foi a única coisa que eu pedi. Ele bufou, impaciente. Cruzou os braços como quem quer encerrar a conversa. Olha, é só um dia. Algumas horas. Ela vai estar ali no canto dela. Vocês nem precisam se falar. Estou pedindo isso. Por mim. Pela minha mãe. Você pode fazer esse sacrifício? É pedir tanto assim? Sacrifício. Ele chamou de sacrifício o fato de eu ter que encarar, no dia do meu casamento, a mulher que destruiu minha reputação, minha relação com a minha mãe, minha estabilidade emocional, que me desmontou por dentro enquanto sorria por fora. E você, Rafael? Perguntei olhando direto nos olhos dele. O que você está sacrificando por mim? Me diz. Me dá um exemplo. Um só. Ele não disse nada. Só ficou ali parado, como se fosse eu a irracional. Como se o problema fosse minha memória, e não o que aconteceu de verdade. E ali eu entendi. Ele queria que eu fizesse concessões em nome do amor. Mas ele mesmo não estava disposto a fazer. Nenhuma. Eu vou te dizer o que eu sacrifiquei, Rafael. Minhas mãos estavam tremendo, mas minha voz não. Pela primeira vez naquela conversa, eu senti firmeza e dor. E dor. Uma dor com nome, rosto e anos de acúmulo. Eu sacrifiquei minha paz para estar com você. Engoli cada comentário venenoso da sua mãe, cada comparação velada com as ex que ela tanto idolatra. Fingi que não doía quando ela dizia que fulana cozinhava melhor, ou que ciclana era mais adequada. Sorri como se fosse normal ser tratada como uma escolha errada que ela tolerava. Ele abaixou os olhos, mas eu continuei, a voz ganhando força. Aguentei olhares atravessados nas festas de família, piadinhas sobre minha origem, sobre onde eu estudei, sobre quem eram meus pais. Fiz de conta que era exagero meu, que era só coisa da minha cabeça. Fiz isso porque te amava. Porque achei que no fim das contas valia a pena. Porque achei que você também me amava. As palavras saíam como uma represa que rompeu. Um acúmulo de silêncios engolidos ao longo dos anos. E sabe qual foi a única coisa que eu pedi em troca? A única? Que ela ficasse longe de mim. Que a mulher que quase destruiu minha vida não fizesse parte do nosso futuro. Só isso, Rafael. Não pedi para você cortar laços com sua família. Só pedi distância de quem me feriu. E nem isso você conseguiu me dar. Ele cruzou os braços, numa postura que dizia tudo. Defesa, não escuta. Você tá exagerando, disse com aquele tom irritante de quem quer parecer racional. A Marcela mudou. Tá fazendo terapia, tomando remédio. Ah, ela não é mais a mesma pessoa. Eu ri. Mas foi um riso seco, de incredulidade. Mudou? Então me explica. Por que ela nunca me pediu desculpas? Por que nunca teve a dignidade de admitir o que fez? Se mudou tanto assim, cadê o arrependimento? Cadê o mínimo de empatia? E mais, por que sua mãe ainda repete as mesmas mentiras que ela contou? Porque, até onde eu vejo, nada mudou. Só piorou. Ele desviou o olhar. Isso é passado.
Não é passado, Rafael. Cortei, firme. Não é passado quando sua família ainda me olha como se eu fosse uma oportunista. Não é passado quando a verdade nunca veio à tona, quando ela ainda é tratada como vítima e eu como a intrusa. Não é passado quando eu ainda sou culpabilizada por coisas que nunca fiz. Ele não respondeu. E eu senti a raiva crescer. Não só raiva da Marcela, mas raiva dele, por ter visto tudo isso acontecer e, mesmo assim, continuar fingindo que não é com ele. E agora, no dia que deveria ser sobre nós, você quer que ela esteja ali, na plateia, no álbum de fotos, no começo da nossa história como casal. Você quer que a pessoa que me quebrou em pedaços esteja presente no dia que deveria me reconstruir. Parei. Respirei fundo e encarei-o. Como é que você pode achar isso normal? Você está sendo infantil, ele disse. Foi como se tivesse jogado gasolina num incêndio que ele mesmo acendeu. A frase caiu pesada, seca, injusta. Como se tudo o que eu estava sentindo fosse só um capricho mal resolvido. Infantil? Repeti com a voz já tremendo de indignação. Infantil? Você tem coragem de me chamar assim? Me aproximei um passo, não para intimidar, mas para não deixar nenhuma palavra escapar sem ser ouvida. Sabe o que é infantil, Rafael? É você esconder de mim que convidou a sua irmã. É tomar essa decisão sozinho, no escuro, e esperar que eu aceite como se fosse um detalhe irrelevante. É você fingir que tudo que ela me fez, todo o inferno que ela causou, foi só um desentendimento de família. Isso sim é infantil. Isso é covarde. Comecei a perceber que algumas pessoas olhavam discretamente, talvez já adivinhando, que algo estava errado. Mas eu não me importava mais. Nada mais me importava além da verdade. Ou ela sai da lista, falei, firme, sentindo o sangue ferver nas veias. Ou eu saio do altar. Simples assim. O rosto dele se contraiu. Primeiro, incredulidade. Depois, quase deboche. Você não está falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Ele riu, um riso nervoso, sarcástico, quase condescendente. Você vai cancelar o nosso casamento? Por causa de um convite? Por causa de algumas horas de convivência civilizada? A frase caiu como um soco. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Pela forma como ele diminuiu tudo. Como se eu estivesse reclamando de uma cadeira mal posicionada, e não de uma ferida aberta sendo esfregada de novo no meu rosto. Não é sobre o convite, Rafael. Minha voz agora era baixa, grave, quase um sussurro cortante. É sobre respeito. É sobre lealdade. É sobre você escolher o lado dela em vez do meu. De novo. Ele balançou a cabeça impaciente. Não tem lado nenhum. É só uma festa. São só algumas horas. E foi aí que tudo se encaixou. Na cabeça dele, era mesmo só uma festa. Só mais uma etapa. Uma formalidade social a ser cumprida. Para ele, meu sofrimento era um detalhe colateral. Minhas dores, um exagero emocional. Ele não queria um casamento. Queria uma cerimônia perfeita, mesmo que fosse construída em cima da minha humilhação. Ali, pela primeira vez, eu vi com clareza. Ele nunca esteve realmente do meu lado. Nem quando disse que estava. Nem quando chorou comigo. Para ele, fazer a mãe e a irmã felizes sempre foi prioridade. Me proteger? Me respeitar? Me ouvir? Isso era negociável. Eu? Não. Virei as costas sem dizer mais nada. Senti os olhos das pessoas me acompanhando, mas continuei andando. Firme, decidida a não desabar ali. O nó na garganta já estava sufocante. Eu precisava de ar, de silêncio, de espaço para pensar sem o som da voz dele tentando transformar minha dor em drama. Entrei no banheiro do salão e tranquei a porta. Apoiei as costas na madeira e escorreguei até o chão, como se minhas pernas finalmente tivessem admitido que não aguentavam mais. Não me importei com o vestido de noiva que eu tinha provado horas antes. Ele amassava contra o piso frio,
mas parecia o menor dos problemas. Eu não era mais uma noiva. Eu era uma mulher perdida no próprio casamento, traída, não por uma rival, mas pelo próprio companheiro. As lágrimas desciam sem trégua. Não eram aquelas lágrimas bonitas de filme. Eram feias, encharcadas, desesperadas. E a pergunta vinha como um tambor repetitivo. Como eu cheguei até aqui? Como o homem que me prometeu proteção virou o mesmo que me colocava ao lado da mulher que destruiu minha paz? Como alguém que me olhou nos olhos e disse: "Eu nunca vou deixar ninguém te machucar de novo." Podia agora estar do outro lado da porta. Escolhendo músicas? Tentei pegar o celular para ligar para Carla, minha melhor amiga. Mas meus dedos tremiam tanto que mal consegui desbloquear a tela. Digitei o nome dela errado 2 vezes. Apaguei. Respirei fundo. Desisti. Fiquei ali, sozinha, escutando o barulho abafado do mundo do lado de fora continuar, como se nada tivesse acontecido. Ninguém veio atrás de mim. Ninguém bateu na porta para perguntar se eu estava bem. Nenhuma cerimonialista, nenhuma madrinha, nenhum noivo. Era como se eu tivesse sumido e o evento tivesse seguido seu curso sem mim, como se a noiva fosse só mais um item da decoração, substituível, ignorável. Depois de uns 20 minutos, me levantei. Lavei o rosto na pia, a água gelada me acordando como um tapa. Encostei os dedos sob os olhos inchados, tentando ajeitar a maquiagem borrada, mas não fazia diferença. Eu me olhei no espelho e quase não me reconheci. Havia uma estranha ali. Uma mulher machucada demais para fingir mais alguma coisa. Saí do banheiro com os ombros pesados, mas o coração vazio. Atravessei o corredor em silêncio. E lá estava ele, Rafael, no mesmo lugar em que o deixei, ao lado do DJ. Rindo, apontando para a lista de músicas como se estivesse escolhendo a trilha sonora da nossa primeira dança. Como se eu não tivesse acabado de dizer que talvez não houvesse mais dança nenhuma. Quando me aproximei, ele nem levantou o rosto. Continuou folheando papéis. Resolveu voltar ao normal? Perguntou, sem nem disfarçar a indiferença. Normal. Essa palavra me atravessou como um espinho. Normal? Repeti com a voz rouca. Rafael, eu acabei de te dar um ultimato. Eu disse que talvez não haja casamento amanhã. E você está aqui. Escolhendo músicas? Ele finalmente me olhou. Mas era um olhar vazio, mais irritado do que abalado. O que você quer que eu faça? Que eu surte junto? Respondeu, com a calma de quem quer encerrar a conversa. Alguém precisa manter a cabeça no lugar. O casamento é amanhã. E foi aí que eu entendi. Ele não queria salvar o relacionamento. Ele queria salvar a festa. Fui direto até a cerimonialista. Ela estava no canto do salão, ajustando os arranjos florais das mesas, com a planilha de distribuição dos convidados em mãos. O cheiro das flores, que antes me deixava animada, agora me dava enjoo. Preciso que tire o nome da Marcela Andrade da lista, falei, tentando soar firme, apesar do cansaço na voz. Ela levantou os olhos. Hesitou por um segundo. Seu rosto se contraiu com um desconforto quase involuntário. A voz dela veio baixa, cuidadosa, como quem pisa em cacos de vidro. Senhora? O senhor Rafael já confirmou todos os pagamentos. As lembrancinhas já foram finalizadas com os nomes gravados. Os assentos na igreja estão distribuídos. Os cartões da recepção, todos impressos. Ela parou por um segundo e depois soltou o golpe. Ele fechou tudo ontem à tarde. Disse que estava tudo definido, certinho, exatamente do jeito que ele queria. Eu fiquei em silêncio. A frase caiu com o peso de um veredito. Do jeito que ele queria. Não foi um pedido da mãe dele. Não foi uma decisão forçada. Não foi um erro de comunicação. Foi planejamento. Frio. Deliberado. E feito pelas minhas costas. Ele. Pagou tudo ontem? Perguntei,
embora já soubesse a resposta. Sim, senhora. Ela confirmou com um aceno leve. Disse que não queria mudanças de última hora. Queria garantir que tudo estivesse perfeito. Perfeito. A palavra ricocheteou na minha mente com um sabor ácido. Perfeição, para ele, era manter as aparências, não honrar promessas. Eu ri. Um riso vazio, amargo, que veio de um lugar de exaustão e desilusão. Mudanças de última hora. Como me contar que a mulher que destruiu minha vida estaria no altar comigo? Como colocar isso no cronograma sem estragar o cronograma, né? A cerimonialista me olhava com pena. Não disse mais nada, mas o silêncio dela falava alto. O tipo de olhar que se reserva para noivas que estão prestes a desabar. E ela sabia disso. A senhora quer um copo d'água? Perguntou com voz gentil. Balancei a cabeça. Não, obrigada. Água não resolveria aquilo. Nada resolveria aquilo. Naquele instante, tudo se encaixou com uma nitidez brutal. Eu não era a mulher da vida dele. Eu era um elemento do cenário. Mais uma parte do script da festa ideal que ele montou para agradar os outros. Meus sentimentos, minhas dores, meus traumas. Nada disso importava tanto quanto a imagem que ele queria projetar para a família dele. Eu era um detalhe. E detalhes não têm direito de reclamar quando são movidos de lugar. Fiquei ali parada, perto da parede enfeitada com flores brancas e tecidos de linho. Tudo lindo, tudo delicado, tudo inútil. Enquanto o salão girava ao meu redor, as vozes dos funcionários se misturavam a um zumbido distante. E foi nesse silêncio interno que as memórias começaram a invadir. Como um rio invadindo uma casa que já não tem mais portas para fechar. Lembrei da noite em que cheguei em casa arrasada, demitida, com os olhos inchados de tanto chorar no caminho. Lembro da sensação de vergonha, da garganta seca, da vontade de sumir. Rafael me abraçou assim que me viu. Eu desabei nos braços dele. Soluçava como uma criança. E ele prometeu que estaria comigo para sempre. Disse que nunca mais deixaria ninguém me machucar daquele jeito. Mas ele sabia o que ela tinha feito. Sabia desde o começo. A Marcela apareceu no meu trabalho sem avisar, no meio da tarde. Fez um escândalo no setor financeiro. Gritou na frente de colegas e superiores que me viu roubando dinheiro do caixa. Disse que tinha provas. Disse que eu era uma ladra. Tudo isso. Diz sem uma única evidência. E o pior? Ninguém duvidou dela. Fui chamada na sala do gerente. Não houve chance de defesa. Nenhuma pergunta, nenhuma escuta. Apenas um envelope com minha rescisão e olhares carregados de julgamento. Naquele dia, minha reputação morreu. E ela não parou por aí. Ligou pro RH, ameaçou processar a empresa se eu não fosse desligada. Disse que faria escândalo público. Disse que falaria com jornalistas. Claro que nunca apareceu prova nenhuma. Porque não havia. Mas naquela altura, o dano já estava feito. Meus colegas se afastaram. Os olhares viraram sussurros. Eu me tornei o tipo de nome que ninguém queria, mas ter no currículo como referência. E depois, veio a ligação para minha mãe. A Marcela, como se não fosse suficiente, ainda plantou veneno dentro da minha casa. Ligou para minha mãe dizendo que me viu saindo de motéis com homens diferentes. Disse que eu me prostituía para pagar a faculdade. Que eu estava me perdendo. Que ninguém mais conseguia me ajudar. Minha mãe, que já não aprovava muito o fato de eu morar sozinha, acreditou. E me puniu com o pior tipo de castigo. O silêncio. 6 meses. 6 meses sem um bom dia, sem uma visita, sem um "como você está?". 6 meses onde eu chorei à noite como se tivesse sido esquecida pela própria história. E Rafael viu tudo. Acompanhou tudo. Ele foi o único que ficou. O único que enxugou minhas lágrimas. Que me ouviu em silêncio quando eu dizia que achava que não ia aguentar. Que dizia que o mundo estava me esmagando e eu não sabia mais o que era verdade ou mentira. E ele me prometeu. Prometeu que tudo mudaria quando a gente se casasse. Que construiríamos nossa própria família, com nossos próprios limites. Que estaríamos longe de pessoas tóxicas, longe da dor,
Ela nunca mais vai te machucar, ele disse, naquela voz que eu aprendi a confiar. Eu não vou deixar. E agora? Aqui estou eu, na véspera do nosso casamento, com o nome dela gravado nas lembrancinhas. Que piada! O que mais doía não era nem o convite, era a mentira. Era o fato de ele ter orquestrado tudo pelas minhas costas, com calma, com método, como quem planeja uma festa surpresa. Só que a surpresa era eu ter que dividir o altar com o meu próprio trauma. Era o teatro da cumplicidade que ele interpretou por tanto tempo. Me olhando nos olhos, me abraçando, me ouvindo desabafar. E ao mesmo tempo, tramando pelas costas. Sorrindo para mim com a mesma boca que dizia: ela nunca mais vai te machucar. Enquanto assinava o nome dela na lista de convidados. Era perceber, com um frio na espinha, que ele nunca realmente entendeu o que eu vivi. Ou pior, entendeu sim, e nunca se importou de verdade. Quantas vezes ele tinha dito que eu estava exagerando? Ela é assim mesmo, não leva pro pessoal. É o jeito dela, sempre foi dramática. Você também não é santa, às vezes provoca. Eu engolia tudo. Achava que ele precisava de tempo. Achava que com os dias ele perceberia, que uma hora cairia a ficha, mas não caiu. Porque para ele a ficha nunca esteve fora, do lugar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sempre escolheu o lado dela. Só fingia escolher o meu quando era conveniente. Quando eu desabava, quando ele queria me acalmar, quando era mais fácil parecer o bom moço do que bancar. A verdade. Peguei o celular. As notificações não paravam de piscar. Mensagens, ligações, avisos de grupo. E lá estava uma delas, da minha mãe, curta, fria. Filha, a mãe do Rafael ligou dizendo que vocês brigaram. O que houve? Ela disse que você está fazendo tempestade em copo d'água de novo. De novo. Claro. Já tinham alinhado a história. A narrativa estava montada antes mesmo de eu abrir a boca. A mãe dele provavelmente já ligou para meia dúzia de tias. Já lançou as sementes da desconfiança. A filha ingrata. A noiva desequilibrada. A mulher que arruinou a festa perfeita por um capricho. Nada do que Marcela fez importava. Nada do que Rafael escondeu interessava. Eu seria sempre a louca, a exagerada, a que complica tudo. Levantei os olhos e encarei o salão. As mesas decoradas em tons de creme e verde musgo. O bolo branco de 3 andares sendo cuidadosamente posicionado. Os arranjos de flores, a iluminação suave, a trilha sonora tocando ao fundo. Tudo lindo. Tudo meticulosamente planejado. Tudo uma mentira, assim como o homem com quem eu ia casar. Voltei para o camarim sem olhar para trás. Fechei a porta com calma. Desliguei a luz ambiente e fiquei ali por um instante, no escuro. Só o som da minha respiração. Só o peso da escolha recém-feita. Fui até o cabide e tirei o vestido de noiva com cuidado. Aquele não era o vestido oficial. O verdadeiro ainda estava no ateliê, esperando os ajustes finais. Mas mesmo assim, aquilo pesava. Cada dobra daquele tecido carregava uma versão de mim que acreditava, que esperava, que sonhava com um final bonito. Dobrei-o com calma, com uma solenidade silenciosa. Coloquei na caixa como quem guarda um corpo, como quem encerra um ciclo. Comecei a juntar minhas coisas. Bolsa, sapatos, maquiagem, celular, carregador. Cada movimento era automático, como se meu corpo já soubesse o que fazer sem precisar de autorização da cabeça. Minha mente estava calma agora. Estranhamente calma. Como se tudo já estivesse decidido dentro de mim há muito tempo. Eu só não queria enxergar. Peguei o celular. Mandei uma mensagem para Carla. Preciso de uma carona. Urgente. A resposta veio em segundos. O que aconteceu? Onde você tá? No salão do casamento. Te explico depois. Tô chegando em 15 minutos. Quer que eu leve vinho? Pela primeira vez em horas, eu sorri. De verdade. Carla sempre soube, sempre entendeu. Ela não precisava de contexto, nem justificativa. Só precisava saber que eu precisava dela. E ela vinha.
sem cobrar, sem dramatizar, sem tentar consertar nada. Terminei de fechar a caixa com o vestido, respirei fundo e abri a porta. O corredor estava vazio. Os sons do salão ainda ecoavam, distantes. Música de fundo, vozes abafadas, sorrisos que agora pareciam de outro planeta. Atravessei tudo em silêncio e fui até o estacionamento. E lá estava ele, Rafael, encostado em uma pilastra, com um cigarro entre os dedos, algo que ele não fazia havia 2 anos. Mas ali estava ele, tragando nervoso, como se o mundo estivesse contra ele. Quando me viu com a caixa na mão e a bolsa no ombro, jogou o cigarro no chão e pisou com força. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou, já vindo na minha direção. "Indo embora", respondi, sem drama. Só a verdade. "Carla vem me buscar." Ele se aproximou rápido, o rosto vermelho, os olhos cheios de incredulidade e raiva. "Você não pode estar falando sério. O casamento é amanhã." "Não vai ter casamento", respondi. Minha voz estava firme, e dessa vez eu não tremia. Eu estava inteira. "Por causa de um convite?" Ele explodiu. "Você vai jogar tudo fora por causa disso?" E era incrível, inacreditável. Ele ainda achava que era sobre o convite. Não entendeu nada, nem agora. E naquele segundo, eu tive certeza absoluta. Eu estava fazendo a coisa certa. "Não é sobre o convite, Rafael. Nunca foi." Parei de andar e me virei devagar, encarando ele com tudo que ainda me restava de força. "É sobre o que esse convite representa. É sobre a escolha que você fez. É sobre você me trair, não com outra mulher, mas com sua lealdade. É sobre você mentir, manipular, planejar tudo pelas minhas costas. E ainda ter a audácia de dizer que eu estou exagerando." Ele tentou se aproximar, com o mesmo olhar de sempre, aquele que tantas vezes me desmontou. Mas eu levantei a mão, firme. "Não, chega. Cansei de fingir que está tudo bem. Cansei de sorrir enquanto engulo sapos para manter a paz. Cansei de ser a única nessa relação que cede, que abaixa a cabeça, que engole orgulho e engole dor. Eu também faço sacrifícios!" Ele gritou, como se isso bastasse. "Ah, é?" Retruquei, firme. "Me diz um sacrifício real que você fez por mim." Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nada. Silêncio. É isso que eu pensei. Virei as costas e continuei andando. A raiva agora era só energia. Uma corrente elétrica me mantendo em pé. Ele veio atrás, desesperado. "Você vai mesmo fazer isso? Vai me deixar aqui, com tudo pronto? Os convidados vindo de longe, minha família toda esperando?" "Sua família", corrigi, parando mais uma vez e me virando. "Sempre foi sobre sua família, Rafael. O que sua mãe ia pensar, o que sua irmã queria, o que ia pegar bem para os seus parentes." Fiquei de frente para ele, no meio do estacionamento, com as luzes frias dos postes iluminando meu rosto cansado. E sabe o que é mais triste? Eu também tinha uma família. Minha voz começou a tremer, mas não recuei. Eu tinha uma mãe que confiava em mim. Uma mãe que me olhava com orgulho, antes da sua irmã envenenar tudo. Eu tinha amigos no trabalho. Gente que me respeitava. Gente que acreditava em mim. Eu tinha uma vida que, apesar de difícil, era minha. E tinha paz. Respirei fundo, sentindo as palavras saírem com o peso de anos. Mas aí vieram vocês dois. E decidiram que eu não merecia mais paz. "Você está sendo dramática", ele disse. E foi a gota d'água. "Dramática? Dramática?" Minha voz ecoou pelo estacionamento. "Sua irmã inventou que eu era ladra e eu fui demitida." "Isso é drama?" "Ela disse para minha mãe que eu me prostituía e minha mãe passou meses sem falar comigo." "Isso é drama?" "Ela espalhou para os seus parentes todos que eu era interesseira, que só queria seu dinheiro." "Isso é drama?" Ele passou a mão no cabelo, frustrado. "A Marcela mudou. Ela está diferente agora." "Então, por que ela nunca me pediu desculpas?"
Que nunca admitiu que mentiu? Silêncio. Responde, Rafael. Se ela mudou tanto assim, por que continua sustentando as mentiras? Ela tem orgulho. Você sabe como ela é. Ele começou, mas eu cortei. Para. Chega de desculpas. Chega de passar pano. Você sabe o que ela fez. Você viu o que ela me causou. E ainda assim escolheu o lado dela. Não tem lado nenhum. Tem sim. Eu estava gritando agora e não me importava. Tem o lado da vítima e o lado do agressor. E você escolheu o agressor. Você sempre escolhe o agressor. Ele ficou vermelho. Agressor? Não é um pouco demais? É o que ela é. Uma agressora. Só porque a arma dela são palavras e mentiras não significa que dói menos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem. Quando vi o nome, meu sangue gelou. Marcela. Que pena que você não consegue manter um relacionamento, sempre se fazendo de vítima. Rafael merece coisa melhor. Li em voz alta. Rafael empalideceu. Ela não devia ter mandado isso. Mas mandou. E sabe por quê? Porque você deu espaço. Porque você mostrou para ela que no fundo, concorda. Que no fundo, também acha que eu sou a errada. Mostrei o celular para ele. Essa é a pessoa que você quer no nosso casamento. A pessoa que mesmo agora, mesmo sabendo que pode estar acabando com o nosso relacionamento, ainda encontra um jeito de me atacar. Ele pegou o próprio celular, provavelmente para ligar para a irmã. Não, eu disse. Não quero que você fale com ela. Não quero que você peça para ela se desculpar. Não adianta mais. O que você quer então? Eu queria que você tivesse me escolhido. Não agora, quando já é tarde, mas lá atrás, quando isso tudo começou. Queria que você tivesse acreditado em mim, que tivesse me defendido, que tivesse colocado limites. Minha voz quebrou. Mas você nunca fez isso. E nunca vai fazer. O celular dele começou a tocar. No visor, apareceu mãe. Ele olhou para mim, pedindo permissão para atender. Fiz que sim com a cabeça. Que diferença fazia agora? Alô? Mãe, não é uma boa hora. Mas dava para ouvir a voz dela gritando do outro lado. Ele afastou o telefone da orelha e colocou no viva voz. Estragando tudo, depois de tudo que fizemos por ela, depois de aceitarmos ela na família. Essa menina sempre foi problemática, eu avisei. Mas você não me ouviu. Olhei nos olhos dele enquanto a mãe dele falava. E agora ela quer estragar o casamento por causa de uma briguinha boba com a Marcela. Sempre se fazendo de vítima. Sempre criando problema. Mãe. Ele tentou interromper. Não, Rafael. Chega. Ou ela para com esse showzinho, ou você toma uma atitude. Não vou deixar essa menina envergonhar nossa família. Peguei o telefone da mão dele. Oi, dona Marina. Não se preocupe. Não vai ter showzinho nenhum. Não vai ter casamento. Seu filho está livre para encontrar alguém que vocês aprovem. Alguém que não seja problemática. Sua. Ela começou, mas eu desliguei. Devolvi o telefone para ele. Tá vendo? Nunca fui aceita. Nunca fui boa o suficiente. E você deixou isso acontecer. O carro da Carla entrou no estacionamento. Ela parou do meu lado, saiu e me abraçou sem dizer nada. Só de sentir o abraço. Dela, as lágrimas voltaram. Vem, amiga. Vamos sair daqui. Ela disse baixinho. Rafael tentou se aproximar. Não pode terminar assim. A gente precisa conversar. Não. Carla se colocou entre nós. Vocês já conversaram. Agora ela precisa ir. Ela me ajudou a colocar as coisas no carro. Rafael ficou ali parado, como se não acreditasse que estava realmente acontecendo. Antes de entrar no carro, me virei uma última vez. Sabe qual é o mais triste, Rafael? Eu te amava de verdade. Teria feito qualquer coisa por você. Menos isso. Menos aceitar ser humilhada de novo pela pessoa que já tinha me destruído uma vez. Entrei no carro. Carla ligou o motor. Tem certeza? Ela perguntou. Absoluta, respondi.
Enquanto saíamos do estacionamento, vi pelo retrovisor Rafael ainda parado no mesmo lugar. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia respirar. Doía? Claro que doía. Mas pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim mesma. Pela primeira vez, minha dor importava mais do que a opinião dos outros. No carro, Carla dirigia em silêncio. Depois de uns minutos, ela perguntou: "Quer falar sobre isso?" A irmã dele. Ele convidou a irmã dele para o casamento. A mesma que me fez perder o emprego, que mentiu para minha mãe sobre mim. Ela bateu no volante. Aquela vaca? Ele convidou aquela vaca? Assenti. E escondeu de mim. Fez tudo nas minhas costas. Filho da puta, ela murmurou. Desculpa. Eu sei que você ama ele, mas... Amava. Corrigi. Tempo passado. Ela me olhou pelo retrovisor. Tem certeza que não quer voltar? Fazer ele tirar ela da lista? Não é mais sobre ela, Carla. É sobre ele. Sobre quem ele escolheu ser. E não é alguém com quem eu quero passar minha vida. Meu celular não parava de tocar. Mensagens chegando. Ligações que eu rejeitava. Primos dele, amigos em comum. Gente perguntando o que estava acontecendo. Desliguei o aparelho. Carla parou num posto de gasolina e comprou 2 garrafas de vinho. Para hoje à noite, ela explicou. Você vai dormir lá em casa. Quando voltamos para a estrada, ela finalmente perguntou: "E agora?" Olhei pela janela, vendo a cidade passar. Agora? Agora eu recomeço. Sem ele, sem a família dele, sem as mentiras. Vai ser difícil. Eu sei. Mas sabe o que é mais difícil? Viver uma vida inteira fingindo que está tudo bem quando não está. 3 horas. Depois o telefone de Carla tocou. Era o meu primo, Pedro. Ele não ligava para qualquer coisa. Prima, o que aconteceu? A voz dele soava tensa. Tá todo mundo saindo do salão. Parece que teve uma confusão? Respirei fundo antes de responder. O ar ainda carregava o gosto de fim. Não vai ter casamento, Pedro. Pode avisar o pessoal. Do outro lado da linha, silêncio. Mas... por quê? O que o Rafael fez? Fiquei em silêncio por um instante. O que ele fez? Ou o que ele nunca fez? Me escolheu para casar. Respondi com a voz firme. Mas nunca me escolheu de verdade. Mais um silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio que escutava, que entendia. A irmã dele apareceu aqui agora há pouco. Ele disse por fim. Tá fazendo o maior escândalo, dizendo que você destruiu a vida do irmão dela, que você humilhou ele. Eu ri. Mas não era um riso divertido. Era aquele riso cansado de quem já viu esse roteiro antes. Claro que tá. É o que ela sabe. Fazer melhor. Inverter as coisas. Virar a vítima. Fabricar versões. Pedro suspirou. Olha, prima. Só queria dizer que a gente viu tudo. A forma como ele te tratava. Como a família dele te diminuía. Ninguém mais aqui tá comprando o teatro. Você fez certo. De verdade. Você merece coisa muito melhor do que aquilo. Obrigada, Pedro. Desliguei sentindo algo dentro de mim. Se soltar. Um peso. Um nó antigo. Não tinha vestido de noiva. Não tinha festa. Não tinha fotos sorridentes. Não tinha aplausos. Mas eu tinha outra coisa. Tinha dignidade. Tinha amor próprio. Tinha a certeza, clara como o céu lá fora, de que fiz a escolha certa. Carla aumentou o volume do rádio. Uma música qualquer, daquelas que só fazem sentido quando você tá com o coração limpo. Sabe o que a gente vai fazer amanhã? Ela disse sorrindo, com os olhos ainda atentos à estrada. O quê? A gente vai começar a procurar um apartamento novo para você. Longe. Bem longe de todos eles. Um lugar só seu, onde ninguém vai te chamar de exagerada. Sorri. Dessa vez, de verdade, sem peso, sem medo. Parece perfeito. Olhei pela janela.
O sol estava se pondo devagar, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Era bonito, quase poético. Amanhã seria o dia em que eu deveria me casar. Mas agora seria o dia em que minha nova vida começaria. Uma vida sem mentiras, sem manipulações, sem precisar implorar por respeito. Apenas eu, recomeçando, inteira, livre, e pela primeira vez em anos. Isso não me assustava, me libertava. No fundo, eu sabia que esse dia seria um marco. Só não imaginava que seria o fim de uma promessa e o começo de mim mesma. Não houve música de entrada, nem aliança no dedo. Não houve beijo no altar, nem votos trocados diante de amigos e parentes. Mas houve verdade. Houve um basta. Houve uma mulher que se escolheu depois de anos se colocando por último. Passei tempo demais tentando caber em uma família que nunca me quis. Tempo demais tentando agradar alguém que dizia me amar, mas só me amava quando eu me encaixava no plano dele. Rafael não queria uma esposa. Queria uma peça, um enfeite. Uma boneca que soubesse sorrir na hora certa e se calar diante das humilhações. Mas eu não nasci para ser moldada. Nasci para viver inteira. Não foi fácil virar as costas. Não foi fácil sair daquele estacionamento com um vestido dobrado na caixa e o peito apertado. Mas foi necessário, porque ficar significaria abrir mão de mim, de novo. Agora, não tenho mais festa, mas tenho paz. Não tenho mais alianças, mas tenho voz. Não tenho mais um noivo, mas tenho a mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso basta. Amanhã, quando o sol nascer, não serei a noiva rejeitada. Serei a mulher que se salvou. A mulher que teve coragem de interromper um ciclo. Porque às vezes, dizer não é o gesto mais poderoso de amor que podemos ter. Não por raiva, não por orgulho, mas por respeito, por fim e por recomeço.